Sejam muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e, vamos dar continuidade à nossa programação, da semana, trazendo, os debates que precisam ser feitos aí frente a essa realidade, frente a essa conjuntura que o Brasil e também o mundo está vivendo bastante difícil. E hoje vamos retomar um pouquinho aqui, de um debate que o canal já vem realizando, que é sobre a atualidade do marxismo, Aqui a gente entrevistou, desde professores até ativistas, militantes, por exemplo, para falar do pensamento, por exemplo, de Leon Trotsky e as suas vertentes, pós, trotskismo, o trotskismo de alto, como alguns costumam chamar. E então eu tô aqui. Então o convidado de hoje para tratar desse tema é o Francisco Neto, que vai bater esse papo comigo e com você também que estiver nos assistindo. Então, tudo bom, Francisco? Antes da gente começar, por favor, se presente. Grande Guilherme, boa noite a todos que estão ouvindo. Eu sou o Francisco, sou conhecido como Chico. Quem sou eu, né? Eu sou formado em Ciências Sociais, trabalho na área há mais ou menos uns 11 anos. Comecei a minha trajetória tentando ser um indigenista. Trabalhei no noroeste do Mato Grosso e sul de Rondônia, ali na bacia do Juruena, há uns 11 anos atrás, mais ou menos. E nesse momento eu tinha uma paixão intensa assim, pela questão indígena. Eu não consegui, né, me tornar um indigenista, apesar de ter tido uma experiência de militância, né, da causa indígena nesse momento. Assim, eu cheguei a trabalhar com identificação de terra indígena, mas eu fui me enraizando aqui na cidade de BH. Eu venho do interior de Minas, e aí a partir desse momento eu trabalhei na área de educação, assim como professor de sociologia no estado de Minas. Fui educador social, trabalhei como arte educador, né? Eu sou músico também, pelo menos como dizia lá o Tinhorão, né, o Zé Ramos Tinhorão, eu persigo o estudo da música, né? Ele dizia que quem persegue o estudo da música é músico. Então se ele tiver certo, eu sou, né? Eu atuei ensinando música para a juventude trabalhadora aqui em BH. Trabalhei em diversos projetos sociais aqui em favelas, né, de BH, em regiões periféricas aqui como educador social, casando música e educação comunista. E hoje eu atuo como trabalhador da área de serviço social, trabalho na Política Nacional de Assistência. Eu já fiz bastante coisa nessa área, já tem uns anos que eu atuo nisso, que é uma área que remete àquilo que o Marx chamou de administração do pauperismo, né? Quer dizer, amenização de contradições que são inelimináveis da sociedade burguesa. Então eu atuo como trabalhador dentro desses processos sociais, né? Desses complexos sociais destinados a amenizar contradições sociais que são oriundas da própria dinâmica da sociedade capitalista. Ações dentro da questão da cidadania, né, da chamada proteção social, que deriva aí dessa tradição pós-revolução francesa, né? E, né, venho trabalhando nesse processo, né? A professora Virginia Fontes até chamou isso de pobretologia, né? E essas políticas vêm sendo desmontadas no Brasil em decorrência desses efeitos da crise, né? Em decorrência dessa agudização da luta de classes, né, que vem espoliando a classe trabalhadora, aumentando o sofrimento dos trabalhadores. E eu sou militante socialista do PSTU também, sou um dos milhares de militantes aí que defendem a construção do polo socialista, né? Eu me interesso muito também pela cultura, pelas artes, como forma de educar os sentidos, os afetos, né? Eu acho que a arte está diretamente ligada ao processo revolucionário. É basicamente isso, meu amigo. Estou aí, acho que é importante a gente debater, né, a crise atual à luz do marxismo. Eu espero que eu consiga transmitir alguma coisa útil aí para as pessoas que estão aí ouvindo, né? Espero que eu consiga iluminar ao invés de confundir. Vou tentar, né? Não posso garantir. Às vezes eu sou meio prolixo, né? Não à toa eu até prefiro escrever do que falar, mas vamos lá. Bora. Maravilha, então, Francisco, o legal dessa conversa aqui que você já levantou várias bolas aí para mim, então eu já vou
já tentar voltar esse bate-bola aí para a bola para você. Em relação à questão ao próprio serviço social, que me chamou bastante atenção, né? É, como ter uma atuação revolucionária dentro do serviço social, né? O serviço social, que é a área, por exemplo, de uma grande professora que eu tive o prazer de ter, Beatriz Abramides, né? Uma das minhas referências, tal. E como ter uma atuação distinta dentro de uma área que você falou que serve para administrar a miséria que o capital impõe? O serviço social em si é isso, né? Ele é um produto da sociedade de classes que produz contradições indissolúveis e é necessário haver complexos sociais da cidadania destinados a amenizar essas contradições. Eu acho que a crítica ao serviço social está dentro do próprio marxismo, né? E eu acho fundamental, assim, dentro do serviço social, dar sempre uma visão correta de como que o marxismo ajuda a compreender a realidade social. E há uma penetração até significativa do marxismo no serviço social. Ela é uma área que ainda não foi totalmente tomada pelo irracionalismo, como é o caso das ciências sociais, que é de onde eu vim, né? A minha formação é em ciências sociais, e ali é o neopositivismo e o irracionalismo mesmo, de matriz pós-moderna, que dominam hoje os cursos de ciências sociais. No serviço social ainda há uma certa penetração do marxismo. Então, acho que dar essa visão correta de como que o marxismo ajuda a compreender a realidade social já é uma forma de militância dentro do serviço social, já é uma forma de agitação social, teórica, dentro do local de trabalho, né? Dentro dos locais de trabalho. E, agora, assim como todas as áreas, eu acho que no serviço social também o marxismo sofreu muitos ataques, né? E manipulações, tanto pelo lado dessas manipulações burguesas, né? Que como a sociedade capitalista é dominada, né, por essa classe, que é a burguesia, e que combate e vulgariza o marxismo, todas as áreas do conhecimento passaram por esse processo de vulgarização e de manipulação. Então, no serviço social não é diferente, né? Hoje, o pensamento burguês manipula o marxismo para tornar o marxismo cada vez mais caricato, né? Até mesmo satânico, né? E, por outro lado, a gente tem um problema também, que são as manipulações do stalinismo, por exemplo, até dos próprios marxistas, né? Das próprias correntes dentro do marxismo, né? Existem manipulações muito grotescas ali dentro, né? O stalinismo foi um retrocesso gigantesco, né, na disseminação do marxismo, destruiu, né, omitiu os fundamentos do marxismo para servir a interesse de uma casta burocrática, né? Então, no serviço social e nas outras áreas é importante retomar a objetividade do conhecimento e a prática revolucionária. Isso não é fácil de fazer porque a própria estrutura do serviço social tá ancorada em uma visão reformista da sociedade, uma visão reformista do Estado. Então não é simples, né? Então, mas acho que hoje uma das maneiras mais radicais de se combater as manipulações ideológicas é denunciar as falsificações do marxismo, né? Por parte do stalinismo e de outras formas de vulgarização do pensamento do Marx, do marxismo enquanto ciência revolucionária, enquanto forma necessária de promover a agitação social da classe operária. E com isso Sim, promover uma revolução. sim, perfeito, né? Já que você tocou aí nesse assunto do stalinismo, que é inclusive uma das pautas que eu ia levantar aqui, eu já adianto essa discussão, né? Que hoje aqui no Brasil, principalmente aqui no Brasil, por exemplo, na Argentina, como o peso do próprio trotskismo é forte, e isso, eu acredito que isso se dá de uma maneira menor, né? Mas aqui no Brasil eu vejo o stalinismo ganhando muito simpatia. E isso me preocupa um pouco, né? Porque para mim significa que o movimento, né, da própria esquerda revolucionária está retrocedendo, né?
Eu queria te perguntar como que você vê esse movimento e mais ainda, eu queria perguntar, a esquerda trotskista brasileira, aí inclui todos os partidos, aí já vai, inclusive o próprio PSTU, está falhando é, em ser uma alternativa para esse setor novo que está simpatizando, né, com o marxismo e tá indo para um caminho complicado para o stalinismo? Ó, acho que a ascensão do stalinismo tem a ver com todo um processo de crescimento do reformismo, na verdade. E eu acho que o conjunto das organizações revolucionárias brasileiras, na verdade, falha ao não denunciar o que é o stalinismo de verdade, né? Eu acho que o PSTU não, porque o PSTU se formou desde da, da origem na convergência socialista denunciando o stalinismo. Agora, eu acho que essa juventude ela não conhece bem assim o que de fato é o que foi o fenômeno do stalinismo, né? Até porque como o stalinismo ele falseou, omitiu os fundamentos do marxismo de diversas maneiras, a compreensão que se tem hoje do marxismo ela é, de modo geral, insuficiente. O stalinismo, basicamente, ele foi um fenômeno social que serviu a interesse de uma casta de burocratas. Né? Então, eles acabaram tendo que substituir a objetividade do conhecimento e a prática revolucionária por uma espécie de manipulação burocrática do conhecimento. Né? Então, o que o Stalin dizia sobre a realidade, né, ou sobre a história, ela acabava se tornando uma verdade por meio de uma falsificação que ia mobilizando uma série de mecanismos burocráticos. Então, muita gente desconhece isso, né? Porque o Stalin ele perpetrou inclusive a destruição física dos grandes marxistas russos, né? Para a gente não falar do Trotsky, a gente pode falar de diversos outros, né? Grandes teóricos marxistas importantes, o Isaac Rubin, o Davi Riazanov, né, que foi diretor do Instituto Marx Engels de Moscou, o Pachucanes, toda uma geração de marxistas foi exterminada, né, pela contra-revolução stalinista, e isso teve impactos nas organizações revolucionárias, isso tem impactos até hoje. Né? A gente vê essa ascensão dessa juventude stalinista aí, que é um fenômeno propiciado por pura ignorância. Então, acho que para quem se interessa por esse assunto, Guilherme, eu recomendo o livro do Pierre Brouet, Comunistas contra o Stalin, que ele descreve todo o processo de resistência ao stalinismo por parte dos comunistas e o processo de extermínio, né, que se deu tanto do pensamento desses marxistas russos quanto foi um extermínio físico, né? Foram um extermínio de fato, né? Execuções, milhares de execuções. Então isso tem impactos significativos no que o marxismo se tornou hoje. Né? Então a ideia do trotskismo é, de certo modo, resgatar a atividade revolucionária fundamental marxista dessa lama que o stalinismo produziu no movimento marxista mundial. Né? Enfim, hoje é importante correlacionar o marxismo com a crise, com as questões de conjuntura, né, com a realidade social, né, para que a gente entenda a determinação de classe do conhecimento, para que a gente entenda o que é a crise. Eu acho que nisso o marxismo é fundamental. Perfeito, maravilha. Né? Você citou aqui uma coisa bastante interessante, né? Que é em relação, né, o stalinismo ao reformismo, né? E quando você falava aqui, eu refleti o seguinte, né? O, o, o petismo, que já vem numa certa crise, o petismo, né, ultimamente quem anda alguns adeptos em alguns setores da juventude. Eu lembro que eu tenho uma amiga que é um pouco mais nova do que eu,
que ela tinha postado um negócio muito interessante, o Chico, que era que o seguinte, que na época do PT ela não podia opinar sobre o governo porque né, ela tinha apenas 8 anos de idade, né? Ou seja, uma geração que é pós o golpe, pós-golpe e tipo né, e ascensão da extrema direita. Eu queria te perguntar assim, como que essa relação do reformismo e stalinismo funciona, né? São coisas opostas, stalinismo, o lulismo, o reformismo, ou são coisas que dá para fazer alguma ligação? Então, são coisas similares, né? Apesar da origem, né, do petismo ser diferente, né, da origem do stalinismo, mas tem coisas que são similares, né? A própria ideia de que é possível, digamos assim, produzir avanços sociais por meio da conciliação de classes é comum a ambas as correntes, né? O stalinismo fez diversos pactos com as potências imperialistas, atuou desmobilizando movimentos revolucionários pelo mundo, desmobilizou o internacionalismo operário por meio de uma ideologia que foi a do socialismo no seu país e que necessitava desse processo de desmobilização dos movimentos revolucionários pelo mundo. E o reformismo ele tem diversas facetas, né? Acho que hoje o reformismo hegemônico no Brasil ele está mais ligado ao progressismo, né? Que começa a ganhar força nos anos 70, né? Tem um artigo do Bernardo Cerdeira que é interessante, né? Nesse sentido. E, enfim, ambos as correntes são correntes que praticam isso que os marxistas chamam de reformismo, que é a ideia de que o capital pode ser tornado menos contraditório, mais humano, né? Basicamente são perfumadores de esgoto, né, Guilherme? A gente tem que entender que existe uma determinação de classe nos processos sociais, uma determinação de classe na realidade social, e o capital em crise, como a gente vive hoje, ele significa coisas distintas para a burguesia e para a classe trabalhadora. Crise para a burguesia significa diminuição da riqueza acumulada e diminuição da taxa de acumulação. Isso não ameaça a sobrevivência do burguês. Mas para o trabalhador, crise significa fome, humilhação, situação de rua, né? Desemprego, significa ver os filhos passando fome. E o reformismo ele não tem condição de dar respostas a esse processo, porque ele é um processo objetivo oriundo da própria forma, da própria estrutura da sociedade burguesa. Né? Então a classe trabalhadora ela vive permanentemente em crise desde o momento em que o modo de produção capitalista se tornou hegemônico. Né? Então, e aí compreender essas coisas através de uma compreensão marxista não é fácil, porque houveram essas vulgarizações, esse processo de combate, tanto oriundo da, da atividade dos teóricos da burguesia, quanto oriundas do processo de produção de teorias que vem do marxismo vulgar, que vem do reformismo, inclusive. Então, o stalinismo e o reformismo eles são faces da mesma moeda, que é a ideia de que o capital pode ser tornado menos contraditório, mais humano, enfim. É uma forma de reformar as relações sociais capitalistas, sendo que isso na prática é impossível. Então, o que a gente tem é uma alternância de, de poder, ora entre políticos reformistas, ora entre políticos mais alinhados com práticas mais explícitas, né, de gestão da luta de classes, como é o caso do Jair Bolsonaro, por exemplo, e de tantos outros, né? Sim, Então, sim. ô Francisco, é uma outra coisa que a gente tem que discutir aqui, né? É uma iniciativa que eu particularmente considero correta,
né, em pese algumas divergências que eu tenho com o próprio PSTU, que é a construção de um polo socialista. Isso é uma iniciativa que é correta, tanto é que eu, né, como militante independente, participei, né, da reunião que teve, né. Aí eu te pergunto, né, como fazer com que esse polo socialista se torne uma referência para essa juventude que está buscando o marxismo? Lutando em todas as frentes, né? Produzindo agitação social, teórica, política, econômica, em todas as frentes possíveis. Acho que a juventude está cada vez mais necessitando de organizações que consigam aglutinar essa juventude que hoje está nas universidades, mas está também nos postos de trabalho precarizados, né? Acho que é importante que a agitação social se dê em todos os poros da sociedade, em todas os ambientes sociais possíveis. Agora, é importante também que a gente entenda que o marxismo ele parte de uma compreensão objetiva dos fenômenos. Né? Acho que para transformar a realidade é importante conhecê-la. Na verdade, esse é um dos fundamentos do marxismo. Né? Uma prática revolucionária baseada no conhecimento objetivo de como o mundo é. Então, uma das tarefas importantes é combater a falsificação da realidade que acontece em diversas organizações, né? Tanto organizações políticas quanto organizações que se propõem a, a educar a juventude. O caso das universidades. Hoje a gente tem um processo de decadência, né? Ideológico muito profundo dentro das universidades, que mostra esse fenômeno da juventude indo para o stalinismo, indo para o reformismo, um sintoma desse processo de decadência ideológica, né, e de rebaixamento da consciência da classe trabalhadora dentro das organizações educacionais, todas elas, na verdade, né, desde os sindicatos até as universidades. Né? No modo de produção capitalista, a gente tem a burguesia detendo o poder econômico e político e o poder ideológico, cara. Então, é importante combater esse processo, né? Entender como a sociedade funciona, né? A teoria, né, dominante numa sociedade é sempre a teoria da classe dominante. Por isso que a classe trabalhadora sabe quem que é o Bispo Macedo, né? Ou, de modo geral, todo mundo sabe quem que é o Bispo Macedo ou o ator da novela da Record ou da Globo, mas não sabe quem é o Osmarino Amâncio, não sabe quem é o Juarez Antunes, né? Não sabe quem é a Rosa Luxemburgo, Mayakovsky. Está dentro de um processo de manutenção da reprodução social, né? Que vai fazer com que a classe trabalhadora não consiga entender objetivamente o mundo, e a juventude não está fora disso, né? A juventude é bastante vulnerável a esse processo mesmo, né? De adentrar em processos ideológicos, políticos que falsificam a realidade. Então, a burguesia quer que a classe operária, que a classe trabalhadora como um todo veja a realidade pelas lentes da burguesia. Então, o trabalhador tem que achar que trabalhando pra cacete, acordando cedo, arrebentando a espinha para produzir riqueza para a burguesia, e achar que um dia ele vai ser que nem o Ike Batista, que nem o Luciano Huck. Então, o marxismo é essa ciência da realidade social pela perspectiva da classe produtora. Nesse sentido, é importante que a teoria correta chegue nos movimentos da juventude, né? Sim, você cita aqui, né, a questão da academia, né? E a gente sabe que nós, né, no campo marxista, a gente existe vários professores acadêmicos e muitos acadêmicos bons que têm contribuições muito boas, né? Inclusive, alguns deles já passaram aqui pelo canal e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, né, eu particularmente vejo que o marxismo acadêmico tem algumas debilidades, né? Como que você enxerga isso, né? Como superar essas debilidades do marxismo acadêmico, você que é militante, né, organizado,
E, né, e o que que a academia, por sua vez, pode trazer de bom? Ela pode trazer coisas boas e traz. A questão mais uma vez, de determinação social do pensamento e da produção teórica. Em que sentido, assim, mais concreto? Eu acho que chegar no pensamento do Marx não é uma coisa simples. É um processo trabalhoso. E as pessoas, de modo geral, a maioria das pessoas, são oriundas da classe trabalhadora. Isso quer dizer, na prática, que elas trabalham das 8 às 18, ou trabalham no mínimo 12 horas por dia, né? Elas ficam. O tempo da maioria das pessoas é comprometido com a manutenção da sua própria existência, né? Com as bases materiais de existência. Isso na prática quer dizer que uma pessoa que trabalha de 8 da manhã às 18, ela não vai ter tempo de fazer um trabalho criterioso de estudo. E é por isso que essa pequena burguesia acadêmica, universitária, assumiu esse papel, porque a função social da pequena burguesia acadêmica é produzir teoria, sobretudo nas ciências humanas. E isso é um problema, né, Guilherme? Porque o marxismo ele foi feito para chegar na classe trabalhadora. O marxismo, o Lenin dizia que a teoria socialista ela vem da pequena burguesia, das classes possuidoras. Porque o operário ele não tem tempo e condições objetivas para produzir teoria. O Lenin, lá no Que Fazer, ele diz que a classe operária deixada espontaneamente nas suas próprias lutas, ela só chega até a consciência sindical, mas ela não chega espontaneamente na consciência socialista. O que é a consciência sindical? É a luta por melhoria de salário, de condições de trabalho. O Marx até chamou isso lá no manifesto da AIT de economia política da classe trabalhadora. Ela chega nessa compreensão, que inclusive está na base do reformismo, né? Essa ideia de que melhorando as condições de trabalho, melhorando a distribuição da riqueza, você tem a melhoria das condições de vida, e os reformistas acham que esse processo gradativo de melhoria das condições de vida por meio do próprio capitalismo vai levando gradativamente ao socialismo. Tem reformistas que acreditam nisso. Então a classe trabalhadora ela tem dificuldade de chegar no marxismo, né? Eu, por exemplo, eu sou um trabalhador assalariado e eu não tenho tempo de estudar o marxismo tanto quanto eu gostaria, né? Tanto quanto eu considero necessário. Então eu tenho dificuldade de estudar o marxismo a fundo, eu demoro mais tempo do que necessário. Então, à medida que eu vou estudando os textos do Marx, eu vou procurando transmitir para o meu entorno. A gente tem que agradecer sempre aos camaradas que estudam mais que a gente, conhecem mais, né? Gente como Gustavo Machado, que é meu companheiro de partido, o professor Ivo Toné, a Virgínia Fontes, um monte de gente que eu poderia citar, né? Que inclusive temos discordâncias aqui e ali, mas a gente acaba aprendendo e vai transmitindo. E é importante transmitir nos locais de moradia, né? Nos locais de trabalho. Agora, a questão da pequena burguesia ter assumido o papel de produzir teoria revolucionária nas universidades é um problema. Isso é um problema porque a pequena burguesia não vai fazer a revolução. Ela produz, né? O que o Lenin dizia? O papel da pequena burguesia é produzir teoria revolucionária, produzir propagandistas dentro das organizações revolucionárias. Esses propagandistas eles têm que formar agitadores sociais. Os agitadores sociais vêm da classe trabalhadora, vêm da classe operária. Isso com essas organizações é, acadêmicas, isso não funciona, não acontece, os operários não entram, pela própria forma como esses grupos se organizam. E a gente tem que entender, cara, que o Marx ele não era um doutor, né? Ele não era acadêmico. O Marx ele foi um homem de ciência, né? Mas ele foi um militante revolucionário feroz, né? Ele militou em organizações revolucionárias a vida inteira. Mas era um homem de ciência. Só que o marxismo é ciência revolucionária, né? É uma ciência do ponto de vista do trabalhador. Então, até para quem se interessa sobre o Marx como pessoa, como revolucionário, eu recomendo um livrinho muito bom, cara, que chama Crônica de Marx, que é de um anarquista francês chamado Maximilien Rubel. Esse livro foi publicado pela editora Ensaio, lá do velho Zé Chazin. Um livro muito interessante que mostra como que o Marx se debruçou tanto, né,
sobre a ciência, né? No desvelamento da realidade social, quanto na, na, na militância. É importante, eu acho, a gente limpar a figura do Marx como sendo um doutor, um acadêmico. Né? Ele não era. Muitas vezes a academia, mesmo esses marxistas acadêmicos, né? Eles gostam de eliminar, abstrair a atividade revolucionária do Marx, só que isso é impossível. Né? Quem quer entender o marxismo tem que entender que o Marx realizou trabalhos científicos umbilicalmente ligados a um trabalho político incansável. Né? Ele foi um militante comunista em diversas organizações. Né? Ele fundou a Liga dos Comunistas, foi fundador da AIT, militou de um modo muito intenso na Primeira Internacional. Então essa associação... Uma coisa também que é problemática, que eu acho que fez com que a pequena burguesia acadêmica fosse tomando mais espaço do que deveria, é que essa associação entre brilhantismo teórico e militância ela é muito rara. Isso aí a gente viu em poucas figuras ao longo da história. Gente como Lenin, como Marx, como Engels, a Rosa Luxemburgo. Né? Essa combinação é muito rara, cara. Então, essa capacidade de unir o propagandista ao agitador é raríssima. Né? Então, propagandista nesse sentido do Lenin, né? Naquele livro também essencial que recomendo a quem não leu, que é O que Fazer, né? Então, como isso é raro, né? E sempre foi raro, mesmo no século XIX, quando o movimento operário era mais radicalizado do que é hoje, né? Mesmo naquele momento era raro esse tipo de associação entre capacidade teórica e militância, proposição prática, né? Ou proposição tática. Essas duas capacidades unidas, coisa para poucos assim na história, né? Trotsky, a Rosa, enfim. Então, é isso, bicho. Marx ele foi esse gigante aí que realizou descobertas geniais, mas não era um doutor, né? Era um revolucionário. O stalinismo contribuiu para essa separação da teoria e da praxis? Contribuiu porque o stalinismo, como eu disse antes, ele substituiu o conhecimento objetivo da realidade social, dos processos sociais, por uma manipulação burocrática. Então, no stalinismo, eles tentaram fazer essa união entre o brilhantismo teórico e o militante, aquele que propõe a prática, a tática, de um modo burocrático também, de um modo forçado. Então, o secretário-geral do partido acabava sendo aquela figura iluminada. E hoje a gente vê isso em todos os partidos comunistas que restaram ainda, né? Esse fetichismo do partido, esse fetichismo do secretariado geral, isso é um efeito do stalinismo, sem dúvida alguma. Na mediocrização da capacidade analítica, da capacidade científica. Mas assim, é mais até radical do que isso, né? Não é apenas uma mediocrização, né? Era uma manipulação com interesses de servindo a interesses de uma casta burocrática, de uma casta de funcionários parasitas, né, cara? Que atuavam de um modo contra-revolucionário, né? Tem total ligação o stalinismo com esse processo de destruição da agitação social eficaz. Mas não só o E, stalinismo. sim. E os agitadores dos partidos, né, dos diversos partidos de esquerda, né? Antes de eu criar esse canal, eu já cheguei a ser militante organizado, militava no MRT, né? E no MRT, mesmo hoje não estando mais nessa organização, vejo que tem vários bons agitadores, né? Bons teóricos que estão dentro dessa organização. Né? No PSTU também tem, também, né? Eu queria te perguntar o seguinte, como que você vê a qualidade dos agitadores, né, partidários, né? De um modo geral, muito baixo, muito ruim. Porque eu acho que eles estão dentro de um processo de formação teórica que está diretamente ligado à decadência ideológica. Inclusive à deturpação do marxismo. Então você tem um sectarismo muito grande. As pessoas não leiam mais os clássicos, Guilherme. Acho que se perderam muito num hibridismo, num ecletismo. Acho que esse, inclusive, é um elemento muito problemático da crise, né? Isso faz parte desse processo de ataque ao marxismo que se deu em várias frentes, porque desde o século XIX
se a gente voltar na história desse processo de manipulação, a gente vê que desde lá do século XIX que a economia vulgar, os sociólogos, antropólogos, filósofos, enfim, toda essa série de gente que se dedica a produzir teoria tentaram matar o Marx, cara. Isso se refletiu pra caramba nos ditos marxistas de hoje. Então você tem um processo de agitação muitas vezes que é muito praticista. Mas volto a dizer, hoje é impossível a gente querer unir brilhantismo teórico com capacidade de militância. Então as organizações elas têm que formar tanto propagandistas quanto agitadores. Né? E esse processo de declarar que o Marx está refutado deu aí no irracionalismo contemporâneo. Então tá cheio de marxista aí que, na verdade, tenta casar Marx com figuras completamente antirrevolucionárias, cara. Ou Né? quais? Gente como Foucault, Deleuze, Boaventura Santos, toda uma série de gente que tenta fazer um híbrido de marxismo com eles. As pessoas estão dentro das organizações ditas revolucionárias, ou ditas de esquerda, né? Isso se baseia essa produção irracionalista hoje ela está baseada numa ideia totalmente antirrevolucionária, de que a revolução é impossível, que transformar o mundo nas bases é impossível, né, que é necessário você transformar a própria subjetividade. Tá cheio de dito marxista defendendo isso, que a mudança do mundo é você cair num individualismo colorido, num individualismo de tolerância, né? Que é uma espécie assim de contracultura, no qual o máximo que a gente pode fazer é alterar o discurso, né? E conseguir aí algumas concessões, né, de um poder econômico, de um poder político que é indestrutível, né, mas que você pode tirar algumas concessões quando essas teorias não caem no relativismo, né, cara? De que a Isso. realidade é produto da consciência, da linguagem, do ponto de vista. Hoje tem um processo que eu tenho acompanhado aí, que é a explosão dessas tendências místicas hoje, mágicas, né, que acham que o mundo não tem lei de funcionamento, ou que essas leis são caóticas, né, que tem um processo que está dentro aí esse processo está dentro dessa questão da decadência ideológica, né, cara? Que é a partir do momento em que a razão, a dialética, né, que é a extração dos nexos internos da realidade para a reprodução dessa objetividade na cabeça, na teoria, isso começa a ser questionado, porque chega um momento em que ela se tornou perigosa para a manutenção da ordem burguesa. Né? A produção teórica da burguesia lá no século XIX, que é cancelar o iluminismo, substituir o iluminismo pelo irracionalismo. Não que o iluminismo fosse capaz de fazer uma revolução proletária, ao contrário, né? Ele serviu aos interesses da burguesia para destruir o antigo regime, para destruir a forma de sociedade anterior. Mas, enfim, acho que toda a militância hoje ela está, de certo modo, inserida numa tendência de destruição da razão, de racionalismo, e é importante que se lute de modo feroz contra essas tendências. Os militantes precisam encampar essa luta contra a manipulação ideológica que vem dessas teorias antimarxistas. Então, de modo geral, os militantes, agitadores nessas organizações, eles não são muito bem preparados, com algumas exceções, óbvio. Isso seria uma crítica aí, por exemplo, a alguns setores do PSOL? Sem dúvida. PSOL, algumas tendências dentro do PT, sem dúvida alguma. Mas até em organizações que se consideram a esquerda do PSOL, cara. Tipo quais? O próprio MRT, né, que cai num sectarismo, não que seja de praxe defender essas teorias irracionalistas ali dentro, mas acaba que existem militantes ali que acabam escorregando, né, querendo ou não, para essas tendências. É importante lutar contra isso, porque quando o proletariado surge como classe revolucionária lá no século XIX, as organizações de modo geral que contra-revolucionários tiveram que abandonar a razão. Esse processo foi para as universidades, foi para todo o sistema de ensino, né? Que a razão passa a ser um perigo para a burguesia. E isso nas ciências humanas e na filosofia se tornou hegemônico, né? Para a produção de mercadoria e riqueza, né, para o avanço das forças produtivas, a razão continua a ser fundamental. Né? Só que para a produção de teoria, que vise a compreensão da realidade social, isso é perigoso. Essa razão ela tem que ser
ela tem que ser destruída. Então hoje substituem isso por magia, por irracionalismo, né? Para que a luta de classe seja negada. E ela é negada o Sim, tempo inteiro por essas teorias, cara. Então hoje eu vejo inclusive essa série de apelos, né, aos mistérios da física quântica. Há um culto hoje a certos físicos, né, que assumiram o papel de filósofos enigmáticos, né. Acho muito engraçado esse culto ao Nikola Tesla, né, como visionário, não sei se você tem visto isso. A ciência social hoje e a magia se confundem, né. Elas não têm concretude mais, a ciência social não acessa mais a realidade. Ela parte de objeto imaginário, né, de não objetos, né. São pseudociências. Elas tentam hoje fundir a magia e a ciência, e a teoria social. Isso acontece muito na antropologia social, por exemplo. O Chazin, né, que é foi um grande teórico, tem algumas discordâncias com ele em relação ao processo de militância, apesar dele ter sido um militante importante, ele atuou na Frelimo, em Moçambique. Mas ele dizia que hoje há uma decomposição da forma de ser, né? E esses irracionalismos, a religião, a magia, eles vêm como uma forma de protesto impotente, né? Fetichista, conservador, mas é uma forma de protesto também contra essa vida inautêntica que o capital impõe a todo mundo, né? Então as ciências humanas hoje caíram totalmente no irracionalismo e a militância dita revolucionária também. E aí você citou o PSOL, acho que o PSOL talvez seja a grande epítome, né? A grande forma típica, né, desse movimento no Brasil. Essa ideia de que há saberes no plural, né, de que você precisa incorporar a mitologia dos povos indígenas, a ciência. No caso da militância, essa ideia de que as questões de classe são secundárias, né, de que a determinação social de classe é secundária, que é preciso focalizar nas opressões singulares, né. Óbvio que as opressões singulares elas precisam ser combatidas, né? A crítica não tem que ir para esse lado. Até o próprio stalinismo é que fazia essa crítica, né, de que os revolucionários não deveriam encampar as lutas antirracistas, né, dizendo que isso fragmentaria a classe trabalhadora. Isso é uma grande bobagem, né? A gente sabe que o capital se aproveita de todas as opressões, né, particulares, né, de gênero, de raça. A questão não passa por aí. Mas também não é eliminar a determinação social de classe, né? Eu acho que um processo que aconteceu também, cara, é o distanciamento da militância do pensamento materialista, né? Acho que hoje a classe trabalhadora, mais do que nunca, ela tem que talhar o pensamento no materialismo. Então é importante que os propagandistas das organizações revolucionárias sejam capazes de agitar a classe operária, a classe trabalhadora como um todo, com base no materialismo, né? Um exemplo disso, o Trotsky tem um livro famoso que é a História da Revolução Russa. O capítulo 1 desse livro é um clássico, né? Um texto clássico do marxismo, e o Trotsky mostrou ali que o materialismo ele conseguiu adentrar as massas trabalhadoras na Rússia, né? E aí, quando isso aconteceu, ele transformou a teoria em força material. O Pão, Paz e Terra lá da Revolução Russa, do Partido Bolchevique, né? do Lenin, das teses de Abril, ele encontrou as condições objetivas para ter se tornado força material, para ter originado a Revolução socialista proletária na Rússia. Só que ele encontrou condições subjetivas também. A classe operária russa ela já vinha de um processo de formação materialista da consciência. Né? Foi na Rússia que o Capital do Marx foi mais vendido, lá no século XIX. O Marx até acompanhou esse processo. Né? Inicialmente, o capital circulou mais na Rússia do que nos outros países europeus. Isso é um indicativo de que é necessário que a gente não faça uma militância teórica incansável, cara. Né? O Lenin lá no imperialismo, né? Fase superior do capitalismo, ele já dizia que o marxismo está mais vivo que nunca. A gente tem que transformar o marxismo em força material, fazendo ele adentrar fazendo ele adentrar as massas, né? Então essa teoria apologética liberal e racionalista, né? essa teoria burguesa, que é porque quer destruir o marxismo, mas o marxismo vai levantar da tumba a cada minuto para assombrar
o irracionalismo, o marxismo vulgar e, obviamente, a burguesia, né? E a gente falou aqui do PSOL, né? Falamos aqui do MRT. E o PSTU, como que são os quadros agitadores do PSTU? O que tem de avançado e o que também precisa melhorar, precisa avançar, né? Porque também como eu falei, tem algumas divergências com organizações, com a sua organização, que eu acho que, né, que isso se resolve na discussão política e na discussão teórica também, né? Mais do seu ponto de vista, o que precisaria avançar e o que teria de bom? Ó, eu vejo o PSTU como. Eu tenho críticas, não concordo com tudo, com as posições do partido, posições, né, tópicas ali, localizadas. Não concordo com todas, é impossível, inclusive, concordar. Né? O PSTU é baseado no centralismo democrático, então existe a total possibilidade de se disputar as posições do partido, né? As posições do conjunto da totalidade do partido. Isso é um processo caro à organização. Agora, eu não vejo nenhuma outra organização revolucionária no Brasil, dita revolucionária no Brasil, que atue como o PSTU em todas as frentes. O PSTU está em todas as frentes de agitação social. Ele faz agitação teórica, né? Tem a produção de ciência revolucionária, né? De ciência marxista, por meio do Ilaese. Tem uma editora que publica teoria revolucionária ligada ao PSTU, faz agitação econômica junto à classe operária por meio de uma central sindical absolutamente radical talvez seja a única central, talvez não, é a única central sindical comunista brasileira, que é a CSP, com lutas, faz agitação política ligada à Quarta Internacional, então atua de certo modo em todas as frentes. É perfeito? Está longe de ser, porque eu acho que o que a gente precisa hoje é de um movimento de massas, né? A gente precisa que esse movimento se multiplique, que ele adentre principalmente os locais de trabalho e os locais de moradia, para que a gente consiga organizar a classe trabalhadora em organismos que promovam o autogoverno da classe. O PSTU ele não é uma organização autônoma, né? Ele não é um partido tal como os partidos stalinistas ou os partidos burocratizados, ligados ao sindicalismo pelego. O PSTU é um partido organicamente ligado à agitação de classe, tal como era o Partido Bolchevique lá em 17, né? O Partido Bolchevique não fez a revolução, cara. Quem promoveu a revolução, na prática, foram os conselhos operários, os famosos soviets, que existiam dentro das fábricas de Petrogrado, de Moscou, que organizavam os camponeses, que tinham uma força armada, porque houve uma grande revolta dos soldados que tinham sido obrigados a ir para o fronte da Primeira Guerra Mundial e que retornaram e encamparam o socialismo. Então, o que eu acho que a gente precisa hoje é de um movimento que se multiplique, que a militância cresça, principalmente nos locais de trabalho e moradia. E isso é o que o partido tenta fazer há muitos anos, desde a origem. O PSTU começa como Liga Operária lá nos anos 70, depois se torna Convergência Socialista, é a tendência que fundou o PT, né, a partir dos sindicatos metalúrgicos Santo André. Depois o PT passa a ser hegemonizado pelo lulismo, a Convergência é expulsa em 92 e funda o PSTU. Então, coerência a organização tem. Possui também problemas como qualquer outra. Agora, uma organização que atua em todas essas frentes eu desconheço. No Brasil, eu desconheço. E que, ao mesmo tempo, está ligada umbilicalmente ao internacionalismo, né? Entendendo que o socialismo no seu país é absolutamente impossível. Então, é necessário que a revolução aconteça num país e que ela se espalhe. Né? Por isso é preciso de estar ligado em uma organização internacionalista que é a Quarta Internacional, né? Fundada Sim, pelo Trotsky em 38. sim. Outra questão que, pelo menos hoje, o que eu defendo, e aí eu queria conversar com você, é que hoje, né, não existe um partido revolucionário aos moldes do partido bolchevique, né? Existem organizações revolucionárias, mas não uma organização de massas, né? Hoje, pelo menos, eu vejo que nem PSTU, nem correntes internas do PSOL, muito menos o MRT, que é uma corrente que eu particularmente tenho um grande respeito, né, consegue intervir na realidade.
Eu defendo uma construção que, né, que se abra uma discussão política para que se encaminhe para uma construção em conjunta de um partido revolucionário que possa intervir na realidade. Como que você vê essa discussão? Você acha que é possível fazer essa discussão hoje no Brasil? Eu acho que é possível. Isso está dentro da Constituição das condições subjetivas, mas eu acho que hoje é necessário combater processos de fragmentação da classe operária. Eu acho que o comunismo sofreu muitas derrotas no século XX, né? Isso se reverbera hoje. Eu acho que o sindicalismo pelego tomou conta das organizações sindicais e esse processo também de reestruturação produtiva que começa nos anos 70 e 80, que ficou chamado como toyotismo, enfim, que é fragmentar o processo produtivo em várias unidades, em várias empresas diferentes, fragmentou muito a classe trabalhadora, a classe operária. Então hoje você pega uma montadora de veículo qualquer, como a Fiat, você tem 15, 20 empresas atuando ali dentro, e isso dificulta a mobilização da classe em torno de um processo em comum. Então, eu acho que o mais importante hoje é fazer a agitação junto à classe operária para que o projeto socialista, marxista, retorne. E isso é um processo político também, mas mais do que um processo político hoje, de aglutinação de uma organização unificada, primeiro ter clareza dos objetivos. Primeiro ter uma organização que esteja unificada em torno de um projeto socialista, em torno de um programa. É importante que haja um programa de transição. E isso eu não vejo nenhuma outra organização no Brasil hoje que tenha uma, uma definição clara de um programa de transição socialista que não seja o PSTU. Eu acho que é necessário que a gente aglutine todas as forças possíveis, no sentido político. Todo mundo que. O PSTU ele não é sectário, né? Ele é aberto a todas as organizações que se dispõem a conversar, né? E procura, inclusive, unificar esse polo socialista, mas visando, acima de tudo, não uma força política para disputar eleições, apesar de que disputa, né? Atua na disputa das eleições, e isso é importante também, né? Para inclusive formar deputados operários que estejam à altura, né, dos deputados da burguesia, para formar, porque isso também é uma coisa interessante, né, que o PSTU ele tem uma organização similar ao do Partido Bolchevique, que é de fazer com que todos os agitadores, as figuras públicas principais do partido, sejam da classe operária. Então tem uma formação de agitação e de militância ali muito ligada a esse processo, né, que o Partido Bolchevique também adotava de colocar os oradores principais como sendo oriundos da classe operária. Então é importante fazer essa unificação política em torno do polo socialista e é por isso que a gente luta, né? Essa é uma das frentes de luta. Beleza, maravilha. Agora, indo para uma outra questão, né, que você abriu lá no começo da nossa conversa, Francisco, né, que você falou que você teve alguma ligação aí na luta indígena, né, que é em relação, né, à luta, né, contra as opressões, né, seja em defesa de setores populares da sociedade, como os próprios indígenas, os próprios uma luta bastante importante, a luta pela moradia, né? Eu queria que você falasse como que o marxismo responde essas lutas, né? Que não são necessariamente lutas, quer dizer, são lutas da classe trabalhadora, mas não está na centralidade, né? Digamos assim, da produção. O Marx sempre foi ligado ao estudo dos processos nacionais e principalmente desses processos de expropriação, né, do campesinato de populações tradicionais por parte do capital. Eu acho que essa questão das opressões ela está diretamente ligada
a reprodução da sociedade capitalista. Acho que nessa crise que a gente vive hoje, cara, hoje tentando caracterizar a crise assim, do ponto de vista marxista, eu diria assim, o capital ele produz crises em decorrência da abundância de capital, né? E desde meados aí dos anos 70 que o capital global vem enfrentando essa crise de lucratividade, as taxas de lucro vêm decrescendo ao longo do tempo, né? Eu ainda não tenho estofo teórico suficiente para explicar por que esse processo ocorre. Eu acho que isso é para teóricos de grande porte, né? Gente como Mesaros e outros, né? Mandel, até gente até mais de maior porte que esse. Mas a questão é que esse fenômeno real a gente consegue descrever, cara. As taxas de lucro elas vêm caindo desde os anos 70, né? E houve uma pequena recuperação nos anos 80 em decorrência dessa recuperação neoliberal, que foi a globalização, que é a migração de grandes indústrias para a periferia, abertura de novos mercados, e isso se articula essa questão das opressões nacionais, das opressões étnicas, das opressões de gênero, porque o capital foi adentrando e destruindo diversos modos de vida pré-capitalistas nesse processo. Isso não tem 30 anos que esse processo começou a se intensificar. E a partir dos anos 90, a taxa média de lucro do capital ela vem vivendo uma longa depressão. Isso, numa classe trabalhadora como a nossa, que é uma classe trabalhadora majoritariamente negra, obviamente que vai impactar mais as pessoas negras por razões históricas, né? Pela razão da diáspora africana, que nada mais foi do que a expropriação de trabalhadores africanos, escravização desses trabalhadores. Esse processo tem impactos hoje no fato de que a população negra é mais pauperizada do que a população branca. Então, esse é um processo que o marxismo é muito antenado, mas dentro das determinações materiais. Ele não vai partir de uma discussão que coloque termos como ancestralidade, não vai partir dessa visão ideológica, o que parte de uma concepção gnoseológica, né? O meramente cultural, ideológica. Né? O marxismo está interessado nos processos materiais. Então, hoje, na questão indígena, a gente vê que o capital permanentemente em crise, né? Não que as crises cíclicas não venham ocorrendo, elas ocorrem, mas há uma queda na taxa de lucro do capital desde o final dos anos 60, né? Meados dos anos 70, isso já estava bastante evidente. Nesse ciclo de expansão você tem a superprodução de capital, de valor, depois você tem a queda que vem com as crises periódicas. E com as recessões tem as crises parciais ou depressões, né? Que é o que ocorre com as crises gerais, que foi o caso da crise de 29, por exemplo. E aí os capitalistas e o Estado vão lançar uma série de medidas para a recuperação econômica do capital, para que ele volte a se expandir, e acontece que as taxas de lucro vêm caindo. E isso se manifesta hoje no Brasil com o fim do estado de bem-estar social. Né? No Brasil nunca houve um estado de bem-estar social, mas esse processo de destruição das políticas de mitigação, né, das contradições do capital está em curso desde os anos 80, pelo menos, com Collor. E houve continuidade, né, desse processo nos outros governos. E como o capital ele sempre vai produzir miséria para a classe trabalhadora, né? Hoje metade da população brasileira está em situação de fome, cara, de insegurança alimentar, né? E isso quer dizer que o trabalhador hoje ele come no almoço e não sabe se vai comer na janta. E isso é aterrador. Isso afeta mais as populações, a classe trabalhadora que conjuga opressões específicas. É a classe trabalhadora negra que vai sofrer mais com isso. A classe trabalhadora LGBT que não encontra inserção quase não encontra inserção no mercado de trabalho, e aí cai no exército industrial de reserva, às vezes nem no exército industrial de reserva, porque essa força de trabalho sobrante nem é utilizada, então vai para população relativa, superpopulação relativa, né, que
que é viver de prostituição, né? Sobreviver com a prostituição, enfim, absolutamente aterrador, né? Isso é aterrorizante, né? Para a classe trabalhadora que ainda tem que traz na pele, traz no corpo essas características que promovem ainda mais opressão. Então, essa contradição. O que é importante, acho que, para esses movimentos identitários compreenderem, os não marxistas, é que o capital ele não tem como ser reformado, cara. Não adianta vir um empreendedorismo negro, um empreendedorismo LGBT, porque a natureza do capital é fazer com que a miséria cresça em razão direta do crescimento da riqueza. Vou dar um exemplo. O PIB brasileiro ele só cresce nos últimos anos. Bem ou mal, ele só cresce. Pode ter um crescimento pequeno, né, que não é o esperado e desejado pela burguesia, pela mídia burguesa, pelos economistas vulgares da Globo, etc. Mas o PIB brasileiro ele vem só crescendo. E o PIB, querendo ou não, ele expressa também, bem ou mal, o crescimento da riqueza. Então a sociedade capitalista brasileira ela tem cada vez mais, né, produzido riqueza e, ao mesmo tempo, cada vez mais fome também, mais sofrimento para a classe que produz, né? Nesse último anuário do ILAESE aí tem um dado lá, e o anuário do ILAESE, na minha opinião, é o trabalho científico mais importante do marxismo no Brasil, assim, disso que eu chamo de ciência revolucionária do proletariado, né? Que é o marxismo. Tem um dado lá que diz que o Exército Industrial de Reserva no Brasil tem mais ou menos 100 milhões de trabalhadores, cara. E os bilionários só aumentaram a riqueza, né? Quer dizer, a riqueza, o aumento de bilionário quer dizer que a riqueza foi distribuída? Obviamente que não, pelo contrário, quer dizer que a riqueza foi concentrada. Né? Essa foi uma das descobertas geniais do Marx, né? Que a própria estrutura interna da reprodução do modo de produção capitalista gera a produção dos monopólios, gera a concentração do capital, gera a concentração dos meios de produção. Então essa contradição, essa concentração de capital é um processo necessário da sociedade capitalista. E hoje a gente vê, por exemplo, que os chineses, né, têm propagado uma ideologia reformista, que é a mesma desses pelegos brasileiros, né, que aprendi com o Zé Martins, lá da Crítica da Economia, não sei se você conhece, um cara bom para você trazer aqui, hein? O Zé Martins do NEP 13 de maio. Ele chama esses reformistas brasileiros de neopelegos. Neopelegos porque você tem os pelegos roots, né, lá da Segunda Internacional, e os pelegos vêm se reciclando, e hoje a gente tem esses neopelegos brasileiros aí, que são os petistas, psolistas, etc. E hoje os chineses, cara, eles têm se tornado um modelo de conciliação de classe para esses neopelegos. E os chineses hoje eles propagam uma ideologia reformista de que é necessário de que é possível, né, você distribuir riqueza aumentando a classe média, aumentando a pequena burguesia. É a mesma ideologia do lulismo, de que você, concedendo crédito para a pequena burguesia, ou mesmo para a classe trabalhadora, você produz uma ascensão, que o marketing político petista chamou de ascensão da classe C, e com isso você distribui a riqueza. Só que a natureza do capital não é essa. O grande capital, ele necessariamente concentra o capital. Por quê? Porque ele necessariamente está em contradição com o pequeno capital, e isso a gente vê em qualquer crise. Nessa crise que começa em 2019 aí, que gera essa recessão que a gente está passando hoje, a maioria das empresas que quebraram foram empresas de médio e pequeno capital. É a pequena burguesia que se fode. Isso a gente vê em qualquer processo de crise. Então, nessas crises, as pequenas empresas quebram muito mais que as grandes. E isso que faz com que aconteça a concentração do capital. Que o grande capital vai assimilando os nichos de mercado antes ocupados pelo pequeno capital, ou vai assimilando o próprio pequeno capital. Né? Então, essa tendência ao monopólio é inerente ao capitalismo. Então, não adianta querer reformar essa merda. A gente só pode destruí-la. Se a gente quer levar uma vida humana, de verdade, né? Se o produtor quiser se apropriar daquilo que ele produz e viver como um ser humano, ele tem que destruir esse modo de produção, cara, essas relações de produção. E agora indo para o nosso último bloco aqui do nosso papo, aqui acho que já deu mais de uma hora, né? A conversa aqui tá boa.
Como é que a gente enxerga, né, o governo Bolsonaro através, né, de uma visão marxista no seu entendimento? Eu acho que para entender o governo Bolsonaro a gente tem que entender um processo maior, né? Porque eu acho que o que o mundo vem passando hoje, Guilherme, eu acho que a gente tem que ter clareza que o Brasil está na periferia do capital, é um país dependente, que não exerce influência significativa nas cadeias mundiais de produção de valor, apesar de que tem um papel importante, tem uma classe operária numerosa, né? É um país que tem uma industrialização, tem uma classe operária grande, mas no conjunto do capital global, o Brasil é um país subalterno, sempre foi, país colonizado pelas potências imperialistas, né? Desde o século XIX, com a Inglaterra, e hoje é o imperialismo americano que retira, que saqueia, né, a maior parte das riquezas que a classe operária brasileira produz, mas tem também o imperialismo europeu. Com essa queda da taxa média de lucro a partir dos anos 70, hoje os capitalistas, a burguesia, né, eles estão desesperados para salvar essa merda de sociedade, né, esse modo de produção fétido, que é o modo de produção capitalista. Então eles vão alternando nos países. No Brasil, o que a gente tem? O que a gente visualiza nos últimos tempos? Nos fenômenos políticos, que são fenômenos de superfície, né? A gente tem que sempre olhar para os processos subterrâneos, né? Da produção de capital, das lutas de classe intraburguesas, das lutas de classe entre os produtores e os apropriadores, né? Os parasitas. Então no Brasil a gente tem visto uma alternância aí. Uma hora tem um neopelego, perfumador de esgoto. A gente vê aí que, pelo marketing político do PT, que a solução é dar crédito e promover a ascensão da classe C, né? Isso está sempre no discurso do pelegão, que é o Lula, né? Em outros momentos assumem figuras como o Jair, cara. E eu acho que na língua portuguesa não tem nenhuma palavra, né, para descrever um ser tão asqueroso, né, tão subhumano quanto o Jair, né? É um rato, né, um subnazista, né? Mas em algumas questões eles são idênticos. Principalmente, eu não estou dizendo que eles são iguais, não são, né? Entre Jair e Lula, lá no segundo turno, a gente tampa o nariz e, né, manda um 13 lá, porque de fato eles não são a mesma coisa, mas em algumas questões eles são idênticos, principalmente em alguns elementos de administração da luta de classe. Então esse programa de transferência de renda do Jair aí, isso é uma continuação do Bolsa Família. E programa de transferência de renda é programa social de banqueiro. Isso vem lá do Banco Mundial. Outro dia vazou um áudio do dono do BTG Pactual, tal de acho que é André Esteves, falando que ele fala numa palestra lá para aqueles Chicago Boys lá da Faria Lima que Bolsa Família é muito bom porque garante a paz social, né? Bolsa Família e renda básica é um meio de proteger a propriedade privada da burguesia. Então é um dos artifícios. Então tem esse desespero dos capitalistas em salvar essa sociedade fétida, que é a sociedade burguesa mundial. E lá nos Estados Unidos ocorreu a mesma coisa. Passou um cara tosco, né, um subhumano, que é o Trump, com um discurso nacionalista, promovendo inclusive o reshore, né, que é o retorno das montadoras que migraram nos anos 80 para as periferias do capitalismo para os Estados Unidos. O America First, fazer com que a classe operária americana ocupe os postos de trabalho que hoje são da classe operária brasileira, mexicana, chinesa. Então o Biden hoje ele investe trilhões de dólares na recuperação econômica, né? Sai o Trump, entra o Biden, que é um perfumador de esgoto, né? Que bota lá a Kamala Harris para ser bota lá uma identitária, né? Uma liberal moderada ali na vice-presidência. Mas tudo isso faz parte de um artifício anticíclico. É uma variação entre liberalismo e keynesianismo que ocorre pelo menos desde os anos 30, lá com o New Deal, né? Então o Estado ele sempre socorre a burguesia. No governo Jair Bolsonaro isso acontece, né? Hoje o governo Jair Bolsonaro ele faz o quê? Por que ele não passou por um processo de impeachment? Primeiro porque a classe operária não está mobilizada o que não justificaria um golpe. Estou falando de golpe, né? Aqui, não de impeachment, né? Porque em 2016 aquilo não foi golpe, cara. Aquilo ali foi uma deposição
baseado num processo de luta de classe intraburguesa, mas isso é uma outra questão. Pô, Agora, aqui no governo. então, deixa eu fazer uma provocaçãozinha. Então, o PSTU mudou a posição do que tinha em 2016? O PSTU, na verdade, nunca disse que aquilo tinha sido um golpe. Desde 2016 que a gente vem denunciando o caráter burguês daquele processo. E aquilo só aconteceu porque o PT jogou o jogo da burguesia. Aquilo foi uma deposição intraburguesa baseado numa disputa entre frações do capital pelo butim, pelo leme do Estado Ah, burguês. tá, Agora, mas isso é tá. outra questão, né? Isso aí a Outra gente pode aqui. fazer uma outra transmissão para falar disso. Eu queria só terminar essa questão do Jair Bolsonaro. É que hoje o governo dele fez a mesma coisa que os demais, mas de uma forma mais intensa, que é injetar dinheiro no rabo da burguesia para o capital não desabar, sobretudo o capital financeiro. Então, é a manutenção do déficit primário controlado. Por isso que ele não caiu. Então, as frações do capital financeiro, o grande capital brasileiro, está satisfeita com ele lá, ainda que ele seja um certo entrave em alguns aspectos. Agora, porra, aqui no Brasil, cara, essa família Setúbal do Itaú, ela é mais sagrada do que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cara. Sabe? Aqui quando um banco nunca pode, um banco de grandes proporções, com o caso do Itaú, ele nunca pode quebrar, né? Porque quando ele decreta falência, uma massa gigantesca de empresa quebra junto, porque o processo produtivo de circulação de mercadoria depende do crédito, depende do endividamento das empresas, porque a empresa, quando ela vai investir, ela não usa o caixa, ela usa o banco. Então, todo governo vai fazer de tudo para manter a propriedade privada, sobretudo dos grandes bancos. Então, a gente tem uma grande crise nas economias nacionais, velho, que pariu essas figuras grotescas e subhumanas como o Jair, como o Trump, né? E a economia nacional é o conjunto da burguesia. São figuras que estão lá, assim como os perfumadores de esgoto, eles estão lá com a missão mais importante, que é salvar a propriedade privada da burguesia. Né? Então, se alguém duvida quando Marx diz que o aumento da riqueza da burguesia gera o aumento da miséria da classe trabalhadora, é só olhar os dados estatísticos do Brasil. Né? E aí é isso que está parindo o Jair Bolsonaro. E por esses luletes aí, neopelegos, os bolsonaristas, mas os neopelegos, né, que acreditam nessa utopia do capitalismo mais humano, né, que é a perfumação de esgoto, é importante a gente falar que um New Deal como esse do Biden lá é impossível de ser realizado no Brasil, que o Brasil é uma economia dependente, né? É, E agora, você mencionou a questão indígena, né? Eu acho que nessa questão tem duas questões, acho que tem duas questões importantes para a gente entender o Bolsonaro, bicho, para fechar, né? Acho que a primeira é o fato de que tá cheio de milico no governo dele. E são esses milicos hoje que fazem a mediação do Estado com o capital, junto com o Congresso Nacional e as outras forças políticas, né? Mas é importante a gente lembrar que tem 11 mil milicos lá, ou 12 mil, empregados no governo do Jair fazendo essa mediação entre Estado e capital. E uma outra questão para a gente entender o Bolsonaro é que o Brasil está sendo reposicionado na divisão internacional do trabalho desde os anos 80 e hoje esse processo está mais atroz, ele está mais agudo, mais intenso, mais violento, que é de reconverter o Brasil a um agroexportador, explorador do solo, né? Exportador de minério, petróleo, outros minerais. E por isso que a bancada ruralista é totalmente satisfeita com o Jair, porque ele está dando continuidade a esse processo, que todos deram, desde o governo Collor, pelo menos. Então o governo está fazendo essas reformas, né, necessárias aí para dar essas bases concretas para um novo ciclo de expansão, né? E isso tem a ver com a reconversão neocolonial do Brasil. Então, hoje a gente vê, por exemplo, essa PL 490 aí, que atinge diretamente os direitos dos povos indígenas. Ele extingue demarcação de terra por meio desse marco temporal. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ele está preparando as bases para uma livre exploração do solo e da cobertura vegetal da Amazônia. Faz parte de um processo de reconversão neocolonial do Brasil, só que estruturalmente
isso aí é mais uma descoberta genial do Marx, estruturalmente esse processo de expropriação dessas populações tradicionais, quer dizer, as populações tradicionais, como os povos indígenas, elas ainda detêm os meios de produção. No caso, uma parte do campesinato também, povos extrativistas, ribeirinhos, eles ainda têm meios de produção para subsistência. Os índios, eles dependem da mata, de pé, porque o principal meio de produção deles é a terra. Então eles vão sendo, esse processo aí da PL 490 está ligado ao processo de expropriação. Eles vão sendo jogados na população sobrante, porque eles nem no exército de reserva, os povos indígenas não conseguem ser, eles vão sendo expropriados dos meios de produção para caírem na classe trabalhadora. Só que eles não são absorvidos pelo mercado de trabalho. Então, é o caso, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, a gente tem o caso dos refugiados Uaral, cara, que estão no Brasil inteiro, são povos indígenas lá do delta do Orinoco, na Venezuela. Eles estão em situação de diáspora no território brasileiro. Aqui em Belo Horizonte já tem 95 índios Uaral que já estão vivendo em situação de rua. Esse é o processo pelo qual a população indígena passa. Né? Eu acho que para quem tem interesse em entender esse processo de expropriação, fechando a conversa, tem que ler o capítulo 24 lá do Capital, onde o Marx ele descreve o avanço, né, o avanço da propriedade capitalista sobre a terra dos camponeses lá na Inglaterra. No século XV, né, a grande propriedade fundiária capitalista ela foi destruindo a pequena propriedade camponesa para criar, principalmente para a criação de ovelha, né, para alimentar as manufaturas que iam surgindo com a lã, né, das ovelhas. Isso foi jogando um contingente gigante, né, de camponeses ingleses na classe trabalhadora. Esse é um processo similar pelo qual os índios passam hoje, passam desde 1500, mas hoje está muito intenso porque a grande propriedade, o latifúndio, a grande propriedade capitalista vai invadindo as terras. E como o trabalhador ele só possui a força de trabalho, ele foi expropriado dos meios de produção da terra, dos meios de trabalho dele. Ele não vive mais em aldeia, ele vira força de trabalho, ele tem que vender a força de trabalho dele no mercado para subsistir. Então o camponês que tem meio de produção, ele não precisa se vender no mercado. O mesmo se dá com o índio que tem terra, que tem a mata de pé. Então tem um documentário muito bom, cara, chama Revolução dos Cocos, que é sobre uma população, tem no YouTube, é sobre uma população indígena lá de Papua Nova Guiné. Esses acontecimentos decorreram acho que no início dos anos 2000, final dos anos 90, uma população indígena lá da Papua Nova Guiné, eles chamam povo de Bougainville, é uma etnia que vive numa ilha do arquipélago da Papua Nova Guiné, que entrou em guerra contra o capital inglês, capital anglo-australiano. Tinha uma grande mineradora lá na ilha, uma mineradora gigantesca que explorava, se não me engano, ouro e cobre, se não me engano, o ferro, minério de ferro. Não lembro qual era o minério explorado. E esses índios, essa população de ilhéus, né? Eles se rebelaram contra esse processo de exploração, cara, de expropriação. Esse documentário é fabuloso, tem lá no YouTube. Eu acho que é importante todo revolucionário conhecer essa história dos índios de Bougainville, porque ele mostra a questão do desenvolvimento das forças produtivas, porque na guerra, esse povo lá da ilha de Bougainville desenvolveu um sócio-metabolismo interessantíssimo com a natureza, usando o coco como matéria-prima. Então eles desenvolveram biodiesel, energia elétrica, óleo de coco para limpar as armas, e lutaram contra esse processo de expropriação, porque eles tinham consciência de que eles precisavam da mata em pé. Então eles foram para dentro e é um processo interessante que mostra esse encontro destrutivo do capital com o comunismo primitivo, né? Porque eles ainda viviam nessa relação de produção do comunismo primitivo, roças comunitárias. É importante, porque... E assim, você perguntou se o marxismo tinha algum... Mais acima, você perguntou se o marxismo se debruçava sobre esses processos das opressões nacionais, étnicas, né? Sim, o Marx ele se debruçou pesado sobre esses processos. Então é interessante a gente se debruçar sobre isso, e o Jair tá fazendo essa ofensiva contra os índios, cara, né? Agora, para terminar mesmo, esses neopelegos aí, eles não querem que o impeachment do Jair aconteça, porque eles querem que o governo Jair faça as reformas necessárias para eles não precisarem fazer, para que eles voltem ao leme do Estado burguês em 2022, já com um cenário de política econômica favorável para um novo ciclo de expansão capitalista. É por isso que a gente precisa denunciar esse processo,
aglutinar o polo socialista, fazer a agitação da classe operária, para a gente barrar essa oscilação sempre entre um reformista, um progressista e um sub-humano, autocrático, como esse Jair Bolsonaro aí, né? Então, é isso, Guilherme. Espero não ter confundido. Você viu, eu sou meio prolixo. Eu até prefiro escrever do que falar, porque eu vou abrindo muito parênteses. Espero que tenha sido útil, cara. Queria Não, agradecer o convite aí. Foi bom o papo. então, beleza, maravilha. Estamos aqui encerrando mais uma entrevista aí do canal Mesa de Debates. Quero aí agradecer ao Francisco, ao Chico, né? E passo aí a bola aí para ele fazer as considerações finais. Eu queria agradecer o convite. Foi um bom papo. Falar sobre realidade social, marxismo, conjuntura é muito bom. Eu não me acho mais capacitado para fazer isso, mas é algo que eu acho muito importante, né? Uma coisa que no cotidiano eu estou sempre fazendo, né? No meu local de trabalho, aqui no meu local de moradia, no meu entorno, às vezes nas redes sociais também que alcançam pessoas, sempre trazendo um pouquinho de marxismo até onde eu consegui digerir. E é isso, vamos seguir na luta, cara, porque a gente precisa fazer a classe operária saber quem é Osmarino Amâncio, Juarez Antunes e Rosa Luxemburgo e a gente consiga, para que a gente consiga destruir essa forma de sociedade desumana. O capital ele é irreformável e a gente precisa produzir uma sociedade que seja baseada nos interesses do conjunto dos trabalhadores, né, e não mais no interesse do conjunto dessa classe parasitária, né, que vive do produto do trabalho dos operários, né. A gente precisa enriquecer a sociedade, né, porque a sociabilidade burguesa, a sociedade capitalista, ela é muito pobre, ela é muito deficitária, ela produz uma vida sem sentido, as pessoas correm atrás de nada, correm atrás do que não existe, de valor, de abstração, levam uma vida abstrata. Né? As pessoas são atomizadas nesse modo de produção, nesse modo de vida. Então é importante que a gente transforme radicalmente essa sociedade para que a gente produza uma vida com sentido. Um mundo onde as coisas não dominem a gente, porque hoje a gente corre atrás de produzir valor, para produzir valor para ir para a conta bancária alheia, né? Para produzir um salário de fome. Isso não é vida, né? Isso é uma subsistência miserável, tanto do ponto de vista ideológico, quanto do ponto de vista humano, societário, enfim. É importante denunciar o capital em todos os atributos fétidos que ele produz. É isso, Guilherme. Queria agradecer mais uma vez o convite, cara. Foi um prazer. Um prazer é o meu, mais uma vez aí agradecendo o Francisco, agradecendo a você que nos acompanhou aqui até o final, né? Peço aí que se inscreva aí no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, curta esse vídeo, comentem se concordam com o Francisco e também se discordam também do Francisco, né? Vamos realizar esse debate. Curta e comentem outros vídeos do canal, né? Curta a nossa página do Facebook, um podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. E também, né, siga a gente no Instagram, onde temos, né, diversas informações a respeito do canal. E também temos também um blog chamado Mesa de Debates, onde nós colocamos posições, né, mais dos integrantes do canal, né? E necessariamente a minha também, né, que estou mais à frente disso. Então, né? Muito obrigado a todos e até a próxima, pessoal. Fui.